Fala galera, começando aqui o primeiro episódio do podcast Slam Talk Brasil. A gente vai estar aqui abordando vários assuntos, principalmente sobre a NBA. A gente vai se apresentar, eu me chamo Aramis Neto, eu sou apaixonado pelo basquete. E esse é o João, se Eu apresenta aí. sou o João Lasmar. Eu comecei a assistir basquete aí tem alguns anos. A gente vai dar algumas opiniões aí, falar um pouco sobre esse assunto que a gente gosta tanto. E aproveitando agora, a gente está gravando antes do jogo 6, então a gente não sabe se o Pacers vai ganhar, se vai ter jogo 7. Mas a gente vai trazer alguns assuntos aqui além das finais. Hoje a gente trouxe para vocês os destinos prováveis do Kevin Durant, a troca do Desmond Bane, a venda do Lakers e Cooper Flag. Então hoje a gente vai estar falando sobre esses assuntos que já vem movimentando a próxima temporada. A gente nem teve a final ainda e já tem movimentação para a temporada que vem. João, vamos lá, vamos começar falando pelo Kevin Durant. O que você acha? Então, dos destinos do Kevin Durant que a gente viu que saíram algumas notícias aí. No começo tinha saído bastante sobre o Houston Rockets. Deu uma esfriada, esses rumores do Houston Rockets aí. Depois falou muito do Spurs. Agora a gente viu aí as últimas notícias, os pacotes de troca do Toronto Raptors e do Minnesota Timberwolves. E assim, pelo que eu vi, eu achei que o pacote do Wolves não fez tanto sentido, O pacote dele foi aqui. porque Foi Rudy Gobert, DiVincenzo, Dillingham isso. e a pick 17. O que você acha desse pacote? Então, essa pique 17, assim, vai vir um jogador bom, porque é um draft, assim, pode ser um jogador bom, porque é um draft profundo, né? Mas não uma pique tão alta assim, para Sim. valer tanto. Eu acho que só uma pique de primeiro round é pouco pelo KD. O Rudy Gobert, na minha opinião, não é um bom ativo, porque é um jogador Ele é que negativo? muitas vezes foi exposto na defesa, né, que deveria ser o ponto forte, né, quando é defesa de perímetro, o cara é muito fraco. E tem um contrato muito alto, eu acho que não é uma boa pro Suns ter um jogador desse nesse momento. E o DiVincenzo, eu sou fã do jogo do DiVincenzo, acho que ele entrega muito, tanto no ataque quanto na defesa, ele tem muita vontade e é um bom jogador, mas assim, eu acho muito pouco pelo Kevin Durant. Eu achei que o pacote do Raptors fez mais sentido, mas assim, eu não acho que o encaixe do Durant no Raptors é o que o Raptors precisa hoje. Porque Eu assim, é um também time eu concordo com você. que tem é um time que hoje tem aí o Brandon Miller, né? É Brandon Miller? Não, Não, Brandon Ingram, Brandon Brandon Ingram. Ingram, o Grady Tem aí o Dick Brandon Ingram que tem um jogo parecido com o Kevin Durant piorado. e tem o Scott Barnes também, né? É, Scottie Barnes, assim, eu acho que é um time que já tá servido de alas. É claro que o Kevin Durant é melhor que os alas deles aí, mas assim, na minha opinião, não vai levar o Toronto Raptors para um ponto de brigar por título. Que acho que um time que tem que pegar o Kevin Durant tem que ir para isso, né, para título. Até porque o Durant tá numa idade avançada, só tem um ano de contrato garantido. E assim, na minha opinião, o, o Toronto tá nesse ponto e também o Minnesota se desfizer do Gobert e do DiVincenzo também, eu Já não, ajuda. não vejo como esse time ir longe, porque é um Cara, time eu penso de uma forma, limitado, na minha eu opinião. penso de uma forma até diferente de você, porque assim, vamos lá. Kevin Durant vai fazer, ele tem 36, vai fazer 37, não é? No final do ano. E assim, Uhum. os três times que ele quer ir: Miami, Spurs ou Houston. E eu acho Sim. que o que pode oferecer o melhor pacote desses times é o Spurs, só que eles não se animaram muito, porque eles ou pediram a pick 2 e você falou: "Ah, eu acho que o Kevin Durant não vale só uma pick de primeiro round". Eu já acho muito pela idade avançada, inclusive as más línguas falam que
o time que contratar o Kevin Durant só quer vender camisa, porque não acham que ele pode ser aquela peça final para títulos, principalmente assim, em alguns times, tipo o Miami Heat. Você acha que se você colocar lá um Kevin Durant, você acha que eles vão brigar por título com o time que eles têm hoje? Não, com o time que tem hoje, com certeza não, né? Teria que colocar mais peças aí para compor um elenco, mas assim, na minha opinião, assim, 90% dos times hoje da NBA que o Kevin Durant entrar, ele vai ser a primeira opção do ataque. O cara é absurdo no ataque. Sim. Ainda entrega nível MVP no ataque. Ele é muito eficiente e, assim, eu dessas opções, na minha cabeça, o que mais faria sentido seria o Houston Rockets, fazer uma troca aí que envolvesse o Jalen Green, É. Jabari, fazer algumas escolhas. O Houston Rockets é um time que tem muito talento jovem para envolver nessa troca. O Spurs também faz muito sentido, eles não querem envolver a pick 2 e nem o Castle, que é um jovem que tem muito potencial. Assim, eu acho que o Duran ainda vale essa pick 2. Ele é um jogador absurdo, né? É, o Spurs não tá muito animado com o Kevin Durant, eu acho. Eu sei que ele quer muito ir. Tem até o outro boato que fala que ele quer ir pro Texas por conta de questão de imposto, porque lá você não paga imposto de renda estatal, então para ele encerrar a carreira seria bom, né? Pegar uma graninha a mais, porque se for para Califórnia vai pagar muito mais imposto. Mas eu acho que um time que eu acho que seria bom para ele mesmo. Eu acho que se ele tivesse ido pro Golden State Warriors na temporada passada e voltado lá, eles teriam uma chance grande de ter ganhado o título. Eu Ah, acho que. gigante. Se não Só fosse que. também, se ele tivesse ido e o Curry não tivesse lesionado, eu acho que eles bateriam pelo menos uma final de conferência aí. Né, e o Raptors pra mim não tem sentido nenhum, cara. Não tem sentido nenhum. Nenhum E também. o, Não e o, vejo Phoenix, sentido nessa troca. O Phoenix Suns não quer o Jalen Green. Eles não consideram ele uma peça importante. Eu, sinceramente, se eu fosse o Phoenix Suns, eu daria um jeito de trocar na maior quantidade de pique possível e abraçaria o rebuild, cara. Porque esse núcleo com o Devin Booker aí, a oportunidade que eles tiveram foi aquele lá quando o Dallas amassou eles. Porque de resto, cara, não acho que seja um time que está bem formado. Eles têm o Bradley Beal lá, que não sai nem amarrado. Nem se eles quiserem É, chutar o o cara de lá. negativo ali tá foda. Nem se eles quiserem Ô, o chutar GM ele de lá. do Suns tem que ser preso, pegar um jogador com contrato daquele. Pois Absurdo. é. Quem que você acha Mas que. assim, finalizando ali para falar um pouco dos times que estavam cotados pro Duran aí, assim, eu vejo que, por exemplo, se ele fosse pro Miami Heat, que era um time que estava interessado nele, é um time que tem que mexer bastante e tem que mexer rápido, porque o Durant tem idade avançada, só tem um ano de contrato garantido. Se esse time não der certo, ele não acredito que ele fica. Ele talvez não fica e é um time que não está pronto. Tem que mexer bastante aí, talvez trocar Tyler Hero, trocar Adebayo e montar um time em volta do Kevin Durant. Não sei se dá para fazer Será isso que em um ano dá pra e fazer uma montar um time competitivo em volta. reformulação desse jeito, cara? Em um ano, você acha que dá? Não, é assim, o Miami Heat tem pouco capital aí para troca. Eu acho que o Miami Heat, assim, se o Durant fosse 3 anos mais novo, talvez. É. Eu, eu acho que hoje tem pouco mercado assim pro Kevin Durant pelo que o Suns quer. Que eles querem, às vezes, uma coisinha. Eu até vi que eles querem diminuir um pouco a pedida, mas eu considero que Kevin Durant é pra vender camisa hoje. Então, mas assim, a gente fala da pedida ser alta, mas a gente vai falar um pouco da troca agora do Desmond Bane, né, que é o próximo tópico. Sim, Um jogador que vale 5 firsts. Assim, não consigo enxergar um Desmond Bane e vale muito mais do que um Kevin Durant. Não existe isso pra mim. O é. cara Você tem um ponto, isso é é verdade. um jogador que é Até bem eficiente na linha de três, entrega uma defesa mais ou menos, uma armação mais ou menos, é bem consistente, tanto em playoff como em alguns jogos de regular, ele às vezes não entrega tanto assim no ataque. Só tem ali a bolinha de três, infiltração básica, mas tem um contrato também que não
Para mim não é um bom contrato, é um contrato muito alto para o jogador que é. E sim, eu acho que essa troca aí do Desmond Bane deu uma inflacionada aí no mercado em geral. Exatamente. Então não tem como o Suns sair com menos de 2, 3 picks aí, na minha opinião. É, sobre essa inflacionada, lembra um pouco da troca pelo Gobert, né? Quando ele foi trocado pro Minnesota, cara, inflacionou tanto o mercado e agora já vai começar inflacionado, né? Por conta dessa troca. Então, qualquer time que, sei lá, o Dallas quer trocar o Gafford, vendo uma troca dessa, hoje pivô é a função mais escassa na NBA. Se você não tem vários times que não tem um pivô bom. Eu acho que os times que têm jogadores que podem se encaixar bem em outros times, eles vão sair com valores mais altos pela necessidade. Igual, o Dallas precisa de um armador enquanto o Kyrie tá fora. O Dallas vai ter que pagar mais caro até pela troca do Bane, porque todo mundo vai virar e falar assim, se o Desmond Bane vale isso, o meu jogador vale isso também. Então isso dá uma travada nas movimentações. E sim, é verdade, o Kevin Durant pode acrescentar, pode, mas eu acho que hoje ele vai ajudar muito a vender camisa pro time. Não, além disso, que ele tem uma mídia muito boa, mas assim, igual eu te falei, 90% dos times da NBA que tivessem o Kevin Durant, ele ia ser primeira opção no ataque. Sim. Por exemplo, vamos falar do time que tá na final aí. Um Durant, um Thunder, porra, ia ser absurdo, velho. Aí, se você pegar ele numa ocasião dessa e você jogar ele ali no Thunder, pra jogar ali na 4 ali, cara, realmente, aí você tem um time, mas você acha que o Thunder faria essa volta do Kevin Durant? Não, hoje em dia não, até porque eu acho que eles vão ser campeão com esse núcleo, vão manter. Mas, por exemplo, aí num time que bem realista aí, que já saiu o rumor, que era o Houston Rockets, mano, ele ia pegar esse time, ser a primeira opção no ataque. Esse é um time aí com um teto bem interessante. Pra mim faz muito sentido essa troca pelo Kevin Durant pro Houston Rockets, né? O problema é que o Jalen Green tá muito desvalorizado, né? E Sim, eu não vejo esse encaixe Jalen Green, Kevin Durant aí sendo tão bom assim. Na minha opinião, é, pra um entrar, o outro tem que sair. exato. E o Suns não tá muito animado com o Jalen Green, então talvez seria que envolver um terceiro time. Até você envolver no outro time, você pode conseguir alguma coisa. Você encaminha o Jalen Green para outro, sei lá, para um. Fala um time aí que você acha que encaixaria um Jalen Green e pega outro jogador e manda pro Suns. Deixa eu pensar aqui. Cara, eu acho que se não tivesse tido essa troca do Orlando Magic, eu acho que o Jalen Green encaixaria bem lá, velho. Você acha? Aí No, jogaria no lugar do ele. Desmond Bane. É. Pode ser. O Orlando talvez seria um time, mas agora já tá fora também. Não, agora já foi, né? Mas, Mas, deixa eu pensar. É foda pensar assim, é, bate pronto. o Dallas faria muito sentido se não tivesse pegado essa pique, né? O Dallas faria muito sentido, eu Ah, acho. não, eu acho que nem com essa pique, eu acho que. Mas Não naquele sei, velho. momento. Pensa, a dupla Kyrie e Jalen Green, não sei, velho. Não, eu tô falando. Não sei. Aí teria que se Porque desfazer uma de. hora o Kyrie vai voltar, velho. Mas será que ele volta no mesmo nível? Não sei se ele volta no mesmo nível, cara, porque a previsão dele voltar é fevereiro. Não vai ter tempo pra esses É, playoffs. aí. Isso aí é uma coisa que só dá pra gente saber quando ele voltar, né? Então vocês deixam aí nos comentários que time poderia ser o terceiro envolvido em uma troca que leva o Kevin Durant para o Houston Rockets e o Jalen Green, para onde que ele iria? Agora, partindo para o próximo tópico, vamos falar dessa troca aqui do Desmond Bane, que ele foi para o Orlando e o Memphis recebeu o KCP, o Cole Anthony, 4 piques de primeiro round e um pick swap. A gente já demonstrou um pouco aqui da nossa opinião, mas eu não acho que para o Orlando Magic é um bom negócio. Eu sei que eles estão indo para o all-in. É um all-in, você pegou um time que precisava de um chutador e o Desmond Bane é um dos melhores chutadores da NBA hoje, mas eu acho que foi muito, cara. Eu acho que 4 picks é um exagero tremendo. Assim, é, eu acho que o Grizzlies se deu muito bem nessa troca, né? Porque o Grizzlies vai ter que assinar um novo contrato com o JJJ, que vai ser uma bolada.
já tem um contrato com o Moran aí bem alto. E acho que para eles manter 3 contratos desse valor para um time que hoje, nesse encaixe, não está brigando por nada, não faz sentido. Então eles tinham que se livrar de alguém e o mais propício a se livrar seria o Desmond Bane. É, Então conseguiu se sair muito bem do Bane, pegou aí 4 picks e uma swap, fora KCP, que se não for jogar pode virar mais ativos. Cole Anthony, que mais profundidade para essa equipe que já tem uma boa profundidade ali. Tem Scottie Pippen Jr. e tal. E pro Orlando, eu acho que é um bom encaixe pro Desmond Bane, que é um jogador, igual você falou, que chuta para três, é um time que já é um time defensivo. Só que realmente o valor pago foi muito alto e talvez se esse mesmo pacote você conseguisse algo melhor com sim. esse mesmo pacote que ofereceram pro Desmond Bane, né? Aí, assim, é isso, minha opinião. Eu acho que é um bom jogador, num encaixe bom, mas o valor eu acho muito alto. É, eu concordo com você, eu acho que o valor foi muito alto e eu acho que o Grizzlies saiu muito bem, porque eu acho que era o último ano de contrato, penúltimo ano de contrato, né? E aí, ano que vem, eles não conseguiriam renovar com ele e teriam que passar por um valor bem mais baixo. Às vezes, por você pegar 2 picks ali, um jogador ali que batesse salário, e eu acho que o Memphis saiu muito bem. Mas você não acha que o Memphis deveria partir agora mais ou menos para um soft rebuild? Sei lá, trocar o Jamoran, que já não vem rendendo, tem alguns problemas com tiros, se você Outra entende. quadra. É, Assim, na minha opinião, eu manteria pelo menos mais um ano aí nesse núcleo Jamoran e JJJ. Tem aquele Delon Wright, que veio do último draft. É Delon Wright mesmo, né? Que entregou um bom basquete nessa primeira temporada dele. E assim, aquele pivô que eles draftaram, aquele super Você alto lá, eu você viu o achei que aconteceu com ele meio ontem, bagre. cara? Cara, ontem Não. ele fez uma cirurgia agora, né? Já vai perder o início da temporada. Ele foi preso lá porque ele passou acima da velocidade permitida na rua, cara. Mó confusão. Então, ele é meio bagre, eu acho que talvez o Grizzlies buscaria um pivô no lugar dele e alguém ali para jogar na 3, que eu acho que esse pivô vai jogar na 2. Mas assim, eu acho que não é momento, na minha opinião, de rebuild. Eu acho que dá para insistir. Eu acho que o Moran teve um ano de retorno que ele decidia e assim, ele ano passado jogou muito bem nos poucos jogos que teve. Eu acho que dá para insistir em mais um ano pelo menos. É. Se eu fosse o Memphis, pela toda essa confusão, eu já iria para um rebuild. Sem brincadeira. Eu trocaria o Jamoran. Cara, mas assim, não é sempre que você vai ter dois jovens talentosos como Jamoran e JJJ. Não é fácil assim. O cara vai partir para um rebuild, vai ser quantos anos de rebuild, entende? É, mas eu não sei se esse núcleo que o Memphis tem consegue chegar a um título da NBA. Sinceramente, eu acho que com esse Então, assim, time, na regular já entregou, né? Já bateu o segundo lugar na Conferência Oeste, né? sim. Eu acho que quando bateu, acho que caiu pro Lakers, não foi? Eu acho que faltava um pouco de experiência pro time, mas eu consigo enxergar esse time talvez com mais experiência e melhorando em alguns aspectos, talvez chegando mais longe. Né? Eu já não sei, eu tenho minhas dúvidas em relação ao jogador Jamoran. Eu, eu acho o basquete dele muito legal de assistir, mas não sei se é aquele jogador que vai levar o time a ser campeão. Mas é isso. Eu acho que para eles a troca foi muito boa, cara, porque já essas 4 picks eles podem utilizar para conseguir outros jogadores. Então, eles têm muito. Eu acho que foi uma troca muito boa para eles mesmo. Agora, pro Orlando, o leste tá. Eu considero que o leste hoje é muito fraco. Ano que vem a gente não vai ter o Boston Celtics.
temporada que vem não vai ter o Boston Celtics porque o Tatum tá machucado. Então, eles vão trocar. E o Brown fez cirurgia no joelho Fez também, vai cirurgia no perdendo seis joelho. jogos. Então, eu acho que o leste tá bem aberto. Tem o Knicks que não tem técnico, todo mundo ligando e desligando na cara deles. Não sei nem o que vai virar esse New York Knicks. Será que o Jason Kidd ainda vai? Pois é, o New York Knicks parece que tá querendo o Michael Malone. Eu acho que um cara desse não pode ficar no mercado, não. Eu acho que eles irem atrás do Jason Kidd antes do Michael Malone, pra mim, é meio complicado. É o sonho do torcedor do Dallas, na verdade, né? Você pegar. O Jason Kidd é playoff performer, né? Mas de temporada regular é um técnico que não agrega muito. Parece que não leva a sério, cara. É brincadeira um negócio desse. Seguindo pro próximo tópico aqui, a gente vai falar agora da venda do Los Angeles Lakers, que foi vendido por 10 bilhões de dólares. O que você faria com 10 bilhões de dólares, João? Faz Primeira dinheiro, hein? coisa. Tá louco. Primeira coisa que você faria. Nossa, nem sei, velho. Que eu comprava uma 911 de 3DS 992. 10 bilhões de dólares e, cara, sabe o que é o mais interessante disso? Que a família da Jane Buss comprou em 1979 por 67 milhões de dólares. Então, um valor 147 vezes maior. Claro que o dinheiro é completamente Cara, é diferente. doideira a gente ver essas transações aí do esporte que a gente vê que é um bom negócio, né? Investir em times, assim. Eu lembro que a última que eu acompanhei foi a venda do Charlotte, que era do Michael Jordan, né? Uhum. Também ficou bilionário aí com mais bilionário ainda com essa venda. A gente vê que é um bom negócio e sempre o pessoal que é os donos do time aí ganha uma boa valorização, né? E essa foi a maior venda da história do esporte americano, superou a recente do Boston Celtics, né, que tinha sido 6,1 bi. E bastante troca, né, de dono de franquia ultimamente. O Mark Cuban vendeu o Dallas, o Celtics O foi Lakers é vendido. maior que o Celtics, né? Então faz sentido essa venda ter sido bem maior, Você o já trazendo valor, porque polêmica, também é né? um time de mercado muito maior. Mas o mais interessante para mim além do valor, claro que quem dera tá isso aqui no meu bolso, é a Jane Buss, que é a atual dona, né, ex-dona. Ela vai continuar com a parte e vai ficar como governadora do Los Angeles Lakers, da mesma forma que o Mark Cuban tinha ficado com o Dallas. Só que o Mark Cuban foi saber da troca do Luka no dia que o Luka foi trocado. Então, o próprio Mark Cuban já falou que o Adam Silver proibiu essa cláusula do contrato deles e daqui a pouco ela vai ser chutada. E aí fica essa situação, né? E o cara que comprou lá, ele já é dono de um time de beisebol. Então, assim, vamos ver o que vai virar isso aí. Daqui a pouco o Luka Doncic vai ser trocado de novo aí. Pra onde você acha que ele vai ser trocado agora? Já pensou? Luka Tá Doncic louco. trocado pelo Aí Kevin eu- Durant, do Phoenix Suns. Segura. A carreira Isso do aí, Luka é uma aí ia coisa ser foda, é uma, coitado do Luca. é uma coisa meio triste se você parar pra pensar, porque nos primeiros anos de Dallas, ele teve um dono que gerenciou mal. O Mark Cuban não foi bem nos primeiros anos dos anos do Luka. E depois foi trocado. Aí ele chega no Lakers, está se ambientando, o time é vendido de novo. Então fica essa situação, né? Vamos ver, a Los Angeles Lakers é uma marca muito forte. E vamos ver daqui 20 anos quanto que vai estar valendo esses 10 bilhões aí. Vamos ver. Agora aqui para o nosso último tópico desse primeiro episódio aqui. Esse aqui eu gosto bastante. Cooper Flag visitou Dallas. Segundo o repórter Mark Stein, ele deixou uma primeira impressão muito favorável em workout. E ele mesmo insistiu. O que você acha de Cooper Flag em Dallas? Sim, a gente vai ter a noite do draft aí em dia 25. E assim, o Cooper Flag já sabe que ele vai pra Dallas, todo mundo sabe, ele já tem até olhado a moradia dele lá antes Será da que o noite do Nico draft. Harrison sabe disso?
Eu acho que se o Nico Harrison não pega o Cooper Flag nessa primeira escolha, capaz de ter guerra civil lá em Dallas. Pra coisa nos É, Estados Unidos já não tá assim, eu muito legal. acho que pro Cooper Flag, tanto para ele quanto pro time do Dallas Mavericks, é incrível, né? Essa adição no elenco aí. Tem um encaixe muito bom, vai entrar igual com uma luva nesse time. Um jogador completo, dos dois lados da quadra, alto, defende muito bem, faz tudo no ataque. É um pouco parecido aí com o jogo do Jason Tatum, né? Se inspirou nele, inclusive. E, é, e assim, eu acho que é um time que, dependendo da situação do Kyrie Irving, do jeito que ele voltar, que talvez já brigue por título nessa próxima temporada. E acho que tem tudo para dar certo essa, essa adição no elenco aí. E assim, o time vai ser bem melhor do que o time que chegou nas finais, pelo menos na teoria, um time muito melhor do que aquele time que chegou nas finais, né? Você Com o Luka acha Doncic. que esse time é melhor que aquele? Na minha opinião, é bem melhor. Caramba, eu fico meio em dúvida, cara. Aquele time lá do Dallas pra mim foi muito especial. E eu até assisti um jogo dos playoffs lá contra o Clippers dentro do estádio lá do Dallas, na American Airlines Center. E aquele time pra mim é muito especial. Eu acho que se tivesse mantido aquele time, nessa temporada agora teria chance de ganhar. Sem muita coisa. É assim, depende muito da saúde dos jogadores, né? Como eles iam chegar agora na reta final. Porque assim, Uhum. o Luka, na toada que ele tava indo, ele tava chegando sempre baleado. Chegou bem baleado no jogo na série contra o Celtics ano passado. Mas eu acho que o Dallas tem tudo para entregar um time melhor. Assim, o Gafford já sinalizou que quer um contrato melhor, né? Então talvez eles vão partir para uma troca do Gafford. Eu acho também que com essa adição do Cooper Flag faz muito sentido eles buscarem uma troca também pelo PJ. Eles vão precisar de um armador para jogar aí enquanto o Kyrie Irving estiver fora por lesão e também para ser um sexto homem aí entrar para o Kyrie Irving descansar um pouco. Tem algumas opções aí na free agent e é um time que eu acho que está muito bem posicionado porque tem esses dois jogadores que são bons ativos para troca hoje e trocando esses jogadores vai quinta aí muito bom. Tem o Eu, Derek Lively. eu vi também que o Dallas, eles estão tentando pegar outra pick do draft para ir atrás de alguns jogadores armadores no draft. Então vamos ver o que vai sair aí. Eles não querem se desfazer do PJ Washington e do Gafford. Esse é o último reporte lá do Mark Stein, que cobre o Dallas, e ele falou que eles não querem se desfazer deles. Então vamos ver o que vai sair. Eu acho que não tem espaço para todos eles no elenco, para o Gafford e para o PJ Washington. Eu acho que deveria sim conseguir uma troca, mas o problema é o que o Dallas vai conseguir neles. Eu vi uma possível troca pelo Colin Sexton, Gafford e uma first por ele, eu não sei se vale a pena. Igual eu falei para você, pivô hoje é o que os times mais precisam. Eu acho que se o Dallas conseguisse, sei lá, algo mais barato, claro, a gente está falando de um Lonzo Ball aqui, que não, mal tem joelho, mas se conseguisse um jogador com o contrato dele, se você pensar que o Chicago já tem bastante armador e você pegar ele com um contrato bem amigável, que acho que é 10 milhões de dólares por 3 anos, né, 30 milhões no total, eu acho que sai melhor do que você pegar um Gafford e trocar assim. E é claro que ano que vem eles entram no último ano de contrato também, mas vamos ver o que vai sair aí. Eu acho que muito vai ser no dia do draft. Eu acho que o draft vai desamarrar um pouco essas cordas aí da friagem. Se o Dallas tem alguns jogadores que eles podem trocar por uma pick 20, uma pick 15, às vezes, se você junta ali um Jaden Hardy, um Omax, e às vezes você consegue, se você quiser subir mais ainda, você consegue ainda trocar o Gafford e o PJ Washington por uma pick ali, até uma pick 10, dependendo do que for. Vamos ver o que vai sair em Dallas. Eu acho que o Cooper Flag é uma adição muito boa para a equipe. A cidade precisava de uma vida nova. Muitos torcedores do Dallas tinham vendido lá os ingressos anuais e voltaram. Eles venderam 7 milhões de ingressos anuais no dia do draft, lá
do sorteio do draft. E eu acho que ele vai trazer vida nova pro time. E ele parece estar bem animado, cara. Você também. Ele deu muita sorte, né? Vamos ser sinceros. Ele poderia ter caído ali no Washington Wizards, que não tá fazendo nada, ou cair no Charlotte Tá Hornets. louco. Agora você tá tendo chance Tá de brigar louco. por título no primeiro ano. É algo incrível para um novato. E um novato que parece que quer ganhar. Ele parece que ele tem muita vontade de ganhar. Ele insistiu para fazer os treinos com o Dallas. Agora, o meu medo mesmo é que ele jantou com o Nico Harrison, né? E aí? O que vira isso aí? Qual armador que você quer ver em Dallas? Talvez um Tyus Jones aí, que faz um Cara, banco, vai cobrir bem o Kyrie Irving. eu acho que o Indiana vem mostrando cada vez mais a importância de você ter um banco reserva. Né? Você ter o seu time reserva ali, um sexto homem, um sétimo homem, ter uma profundidade de elenco. Eu acho que se o Lonzo Ball conseguisse jogar, eu gostaria de ver ele em Dallas. O Chris Paul, Eu não confio. o Chris Paul com 40 anos, ele jogou todos os 82 jogos do San Antonio Spurs e todos os times que ele entrou, ele trouxe um tipo de impacto. Eu acho que o Chris Paul seria um bom jogador para o Dallas, só que ele mesmo já falou que quer passar tempo perto da família. E o draft tem algumas opções aí que eu acho que o Dallas pode... Tem um europeu aí que o Dallas estava querendo, eu não sei exatamente o nome dele, mas eu acho que se o Dallas for atrás de alguém, eu iria atrás de alguém barato. Eu não trocaria um Gafford e um PJ Washington num cara que vai depois ser reserva, saca? Eu acho que eu fico mais ou menos nesse limbo Não, eu aí. também acho que não. Talvez pegaria um pivô melhor e com esses dois e deixa o Derek Lively no banco, que ele faz bem essa função. E pega um armador mais barato para vir do banco, né? Também vai ter alguém para dividir essa dupla de guards aí com o Kyrie Sim. quando ele voltar, né? Então A tá vantagem, meio aberto isso. O Cooper Flag é um cara que consegue levar a bola mais do que os jogadores que estavam no elenco do Dallas. Então o Kyrie Irving vai ter ele para dividir ali, ele faz o pick and roll e tal. Eu acho que mas realmente o Dallas precisa de um outro armador. Mas vamos ver aí. O Colin Sexton seria um bom Talvez um jogador. Drew Holiday que vai ir pro Nossa, mercado. não. O Holiday pode ser uma boa. Cara, eu acho que não, cara. O contrato dele, ele vai ter 37 anos recebendo quase 40 milhões. Eu acho que isso aí pro Dallas seria muito ruim. Pelo tempo do Cooper Flag. Mas quer brigar agora? O Drew Holiday, jogador campeão Mas aí, será que o Dallas quer mesmo faz. brigar agora? Será que eles vão depois da chegada do Tem Cooper que Flag? brigar agora. O Kyrie Irving só tem mais um ano garantido. É. Vamos lá. É isso então. Eu acho que o Dallas tem um caminho muito bom pela frente. Parecia que tudo estava caindo, parece que o mundo ia cair depois daquela troca. Foi algo bem suspeito. Mas eu acho que existe vida em Dallas depois dessa troca. É isso aí. Suas considerações finais sobre o episódio de hoje? Eu acho que foi muito bom, deu pra gente falar aí dos assuntos principais aí da NBA, alguns assuntos que vieram aí nos últimos meses, né, de Cooper Flag. E eu acho que foi muito bom. Para um piloto, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado. É o primeiro episódio que a gente está gravando. A gente vai estar trazendo aqui pelo menos um episódio aqui por semana para vocês, comentando os principais assuntos que rolaram na NBA. Então se inscreve aí no canal. E é isso. Valeu!